Mais um assunto para a gente trazer. A Luísa Martins aqui tem acompanhado milimetricamente todo este processo envolvendo a trama golpista no Supremo Tribunal Federal. Luiz, o julgamento desse núcleo 2 pode reservar algum tipo de surpresa na sua avaliação? Yuri, a tendência pela condenação dos réus, né? Existe esse entendimento de que há provas suficientes na denúncia da Procuradoria-Geral da República a respeito dos réus de todos os núcleos. É claro que, por exemplo, no último núcleo que foi julgado pelo STF, houve uma absolvição de um dos réus por... A primeira turma ali entendeu que não havia ali provas suficientes para condená-lo e ele segue como o único absolvido entre todos os demais, né? Já são 24 condenações, pelo que eu peguei aqui dos números do STF, 8 do núcleo 1, formado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, 7 do núcleo 4, 9 do núcleo 3 e agora faltam esses do núcleo 2 e existe essa expectativa, né, de mais um bloco, mais um pacote de condenações aí, se não de todos, da maioria desses réus do núcleo 2. Lembrando que esse núcleo, ele é o núcleo apontado como aquele que de fato elaborou a minuta do golpe, que no caso, por exemplo, de Silvinei Vasquez, tentou de alguma maneira embaralhar ali as eleições, a votação, né, no segundo turno, principalmente de 2022, ao colocar a PRF para fazer blitz, né, e barricadas ali em locais em que a campanha do ex-presidente Jair Bolsonaro à reeleição identificou que Lula tinha ido melhor no primeiro turno, então ficou estabelecido ali, indicado na denúncia da PGR que essa atuação foi de fato para tentar impedir que essas pessoas chegassem ao seu local de votação. E com isso, existe essa expectativa, né, de condenação desses réus do núcleo 2. Com isso, Yuri, o julgamento deve ser encerrado ao longo da semana, né? São previstos votos e manifestações bem mais curtas do que aquelas que a gente viu no núcleo 1, que era o núcleo mais importante, o núcleo crucial, né, que foi chamado da tentativa de golpe de Estado. Então a gente deve ter uma conclusão ainda nesta semana por parte da primeira turma, uma primeira turma que está sim bastante alinhada, principalmente depois da saída do ministro Luiz Fux, que foi transferido para a segunda turma, a pedido dele próprio. Existe ali uma unidade, né, uma tendência de que os 4 ministros que ficaram na primeira turma votem juntos, né, pela condenação dos réus. A gente lembra que, além do ministro Alexandre de Moraes, relator, temos na primeira turma a ministra Carmen Lúcia e os ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin, todos, como eu disse, sempre muito alinhados, né, e concordando sempre em relação a esses processos, né, a tudo que a gente viu desde o núcleo 1 até agora, em relação à tentativa de golpe de Estado. E, além disso, só para concluir, o STF cumpre ali um calendário que era uma expectativa já desde o início do ano de concluir todos os julgamentos da ação penal sobre a tentativa de golpe, todos os núcleos, ainda em 2025, para zerar esse assunto e começar o ano eleitoral sem essas pendências, né? Fica, na verdade, uma única pendência, que é o núcleo, na verdade é chamado de núcleo, mas só tem um réu, que é Paulo Figueiredo, que mora nos Estados Unidos e por conta disso o trâmite é um pouco diferente e, nesse caso, a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra ele ainda nem foi apreciada. Isso pode ficar aí um rescaldo para o ano que vem. Mas a maioria dos réus e os núcleos ali, 1, 2, 3 e 4, ficam concluídos já em 2025.